Dimensional Sovereign capítulo 140 e 141. Um encontro inesperado. O festival rolou por um bom tempo. Luca chegou a ir e voltar da realidade para Vamon umas 20 vezes. Por mais de 2 meses no tempo real. Houveram festividades e celebrações na base de Luca. Até aquele momento, ele só tinha se concentrado em ficar mais forte. Mas ele não precisava fazer isso agora que era um ser do caos. Honestamente, Luca sabia que aumentar o número de suas tropas, mesmo que centenas de vezes, não importaria, já que ele era absolutamente poderoso. Isso também porque todos os poderes de seus subordinados combinados não seriam páreos para um ser transcendente. Não havia sentido para Luca, um ser do caos, aumentar o seu número de tropas. No entanto, depois que o festival terminasse, Lucan continuaria a aumentar seu poder como de costume e inclusive convocar mais tropas. Como um soberano dimensional, Lucan queria expandir seus horizontes. Era o destino dado a um soberano dimensional. Vou começar com os mundos inferiores desconhecidos da estação Pavalia e depois expandir para outras estações. Esse era o plano de Luca. Claro. Durante o festival, Lucan também descansou com os membros de sua família e apreciou a festa. Shaka e Keljak, que estavam dormindo em suas asas, acordaram e participaram do festival. Eles iam sempre junto com Lucan para a realidade e para Vamon. A realidade se tornou interessante desde o momento em que eles se mudaram para a casa de Luca no edifício Delta. A intenção deles era permanecer como humanos comuns e desfrutar de uma vida comum na Terra. Isso, para eles, era mais interessante que explorar mundos desconhecidos no mar dimensional. No início, eles apenas ficaram no edifício Delta e não saíam de lá exceto para comer. Lucan descobriu então que Shakan tinha construído uma loja grande de barriga de porco assada perto de uma universidade. E Keljak já era dona de um restaurante de frango caipira. Quando estavam de bom humor, eles não só pagavam comida e bebida para todo mundo, mas também jogavam com os clientes. Suas lojas logo se tornaram famosas e as pessoas faziam fila para entrar. Além disso, Shaka abriu um bar que servia Oden como aperitivo. Ele iria direto para o bar quando o restaurante fechasse às 10 da noite. Ele tinha uma vitalidade infinita e não ficava com sono. Então o horário de atendimento ia até às 5 da manhã. Mas às vezes ele o estendia até às 10 da manhã. Ele conversava e bebia com os convidados no bar de Oden. O bar tinha um balcão estreito e apenas uma mesa comprida. Então era um lugar onde as pessoas vinham e bebiam com estranhos. Claro. Era basicamente focado no proprietário, Shaka. Na verdade, Shaka era originalmente um dragão muito sábio e digno. Mas essa característica havia desaparecido com o tempo. No entanto, ao ouvir os problemas das pessoas que vinham beber todos os dias, seu senso de justiça renasceu. A partir de então, coisas estranhas começaram a acontecer na Terra. Na verdade, começou especificamente na Coreia do Sul. Os salários dos funcionários aumentaram. E os presidentes de diversas companhias foram obrigados a pedir desculpas e pagar os salários atrasados, além de dar bônus aos funcionários. Além disso, pacientes com doenças terminais de repente começaram a melhorar. Isso não foi tudo. Os políticos que haviam mentido e enganado as pessoas se desculparam e se aposentaram. De repente, grandes corporações e pessoas ricas estavam fazendo doações para diversas entidades.
Não era apenas uma propaganda para se aparecer com a doação, mas feitos que realmente ajudaram a eliminar a desigualdade social. Alguns criminosos violentos admitiram seus feitos e se suicidaram, enquanto alguns pais encontraram milagrosamente suas crianças desaparecidas há tempos. Estas coisas estavam acontecendo, mas as pessoas não perceberam que era Shakan quem estava fazendo isso. Elas apenas se maravilharam com as coincidências. No entanto, Shakan tentou não intervir em eventos de escala nacional tanto quanto possível. Ele simplesmente pensou nisso como uma pequena mão ajudando aqui e ali. Ele estava preocupado que Lucan ficasse bravo se ele fizesse algo muito significativo. Por outro lado, Kjell era bem diferente. O sentimento de justiça era inexistente para ela, já que ela era originalmente um rei demônio. Ela se divertia com matança e destruição. No entanto, quando ela se tornou transcendente, ela percebeu que matar e destruir eram coisas infrutíferas. Claro, ela não fez nada pela justiça. Ela teria calafrios se precisasse fazer tal trabalho. Ela estava apenas satisfeita por não causar chacinas e destruição. Até agora. A única coisa justa que ela fez foi lutar contra os monstros do rol da destruição, que queriam destruir a estação Pavalia. Porém, ela ficou vagamente aborrecida quando percebeu que havia pessoas ruins na Terra. Era nojento ver os humanos que não eram soberanos vivendo em silêncio enquanto eram explorados. Claro. Ela tentou se certificar de que Luca estava completamente leigo quanto ao que ela estava fazendo. Ela acabaria com eles, como sua natureza exigia que fizesse. Mas ela simplesmente faria isso em sigilo e de uma forma diferente. A partir desse momento, pessoas com má fama nos jornais começaram a se juntar à família dela. Ela era famosa por ser muito rígida com seus membros. Ela não os fez se juntar para usá-los, mas sim para ficar de olho neles e intimidá-los sem que eles pudessem fazer nada a respeito. Embora ela fosse uma transcendente, ela não sabia que teria que voltar para os métodos arcaicos. Isso é irritante. Tem gente demais se juntando à minha família. Ela decidiu examinar seus alvos cuidadosamente. A análise era simples. Ela apenas lera as memórias do sujeito. Ela se concentrou naqueles que tinham a possibilidade de cometer mais atos ruins no mundo. Desde então, ela passava metade do dia gerindo seu restaurante e a outra metade abusando dos membros de sua família. Ela nunca matou. Não houve danos à vida deles. Mas houve educação mental diária através de controle e restrição rigorosos. Naturalmente, uma surra bem dada era uma parte básica disso. Era um rei demônio ensinando humanos. Aqueles que foram educados passaram por momentos tão terríveis que não conseguiam sequer falar a respeito. Eles tinham que tentar fazer o bem com certa regularidade. E só então ela iria libertá-los. Todos os tipos de coisas estranhas começaram a acontecer em todo o mundo. Os ditadores começaram a deixar os cargos. Havia rumores de que a Coreia do Sul e a do Norte logo voltariam a ser uma só. Tradicionalmente, quando um poder ditatorial era modificado, um novo governante apareceria, o que muitas vezes aumentava ainda mais a confusão. No entanto, estranhamente, não houve tais ocorrências. Assim, depois que coisas estranhas estavam ocorrendo na Terra por alguns meses, Lucan descobriu que Shaka e Kjell estavam se envolvendo nos assuntos da Terra. No entanto, Lucan não os impediu. Ele não queria se envolver na própria realidade.
E não viu necessidade de evitar isso. Ele não queria se tornar o governante da Terra. E Shaka e Kjelljack também não. Ambos os lados da luz e da escuridão foram muito eficientes. Ainda assim, ele falou algo para eles. Vão com calma. Ah! Claro! Não se preocupe. Eu pego bem leve. Então não se preocupe. Kjelljack e Shaka ficaram satisfeitos quando Lucan permitiu que eles intervissem. Por outro lado, Lucan estava feliz porque os dois transcendentes estavam se comportando bem. Até pouco antes, a coisa tinha sido bastante inconveniente. Uma vez que eles andavam sempre colados em Lucan. Porém, graças às novas ocupações dos dois, Lucan poderia aproveitar seu tempo na realidade com Ayun e ampliar seu conhecimento sobre espíritos aquáticos com Aquana em Valmont. Naturalmente, ele não tinha mais conhecimento para obter, pois ele já havia obtido o nível mais alto. Apesar disso, Lucan ainda passava muito tempo na Ilha Freya. Apesar de aproveitar a vida com duas amantes, Lucan não parou de estudar. Ele procurava a iluminação que o levaria em direção a um patamar mais alto. Contudo, não houve progresso algum, parecendo que sua mina de inspiração havia secado. Às vezes, ele tentava retornar àquele espaço escuro para obter inspiração, mas era inútil. Não tem outro jeito. Eu não vou me apressar e vou esperar o momento certo. Se ele tentasse arduamente sem desistir, um dia ele romperia aquela barreira. Antes que ele se desse conta. O festival terminou e Lucan começou a explorar a estação Pavalia com o navio Rotas. O navio estava familiarizado com muitos pontos de teleporte. E por isso era mais fácil do que voar sozinho. Ele inclusive se lembrava de mundos que já tinham defensores. Então ele procurou por novos mundos emergentes, como a Ilha Freya. Em um determinado ponto, ele encontrou um mundo cheio da energia do fogo. Finalmente! Era o continente Samandia, que era dezenas de vezes maior que a Ilha Freya. Havia vulcões em todos os lugares e rios de lava fluíam em vez de água. Não era adequado para seres humanos viverem, mas era o melhor lugar para espíritos do fogo. Não surpreendentemente, Cláter, a regente espiritual do fogo, apareceu. Depois de se esconder nas asas dele por muito tempo, uma luz vermelha se estendeu de suas asas e tomou a forma de uma bela mulher. Ela não havia saído nem quando o festival estava rolando. Aquana entrou nas asas e tentou chamá-la. Sem sucesso. Até mesmo Shakan tentou. Mas Cláter fingiu estar dormindo. Minha nossa! Cláter olhou em volta com uma expressão de admiração. Os olhos deprimidos voltaram a ter um pouco de brilho. Então, ela viu Lucan de um lado e disse com uma expressão conturbada: Obrigada pela ajuda. Não consegui dizer isso antes, já que não saí das suas asas. Ela nem sempre esteve dormindo nas asas. Tendo também observado o que aconteceu do lado de fora. Portanto, ela sabia que Lucan havia se tornado um transcendente e um soberano dimensional. Ao contrário de quando ela conheceu Lucan, ela agora o tratou de forma muito educada. Lucan apenas sorriu. A guerra na estação Pavalia cessou. Então esqueça o passado. Os dois transcendentes tornaram-se meus amigos e os espíritos da água estão se multiplicando. Sim. Estou ciente disso. Ela tinha ouvido isso diretamente de Shakan e Kjelljack.
Portanto, ela esqueceu tudo sobre o passado. Porém, simplesmente não tinha motivação suficiente para recomeçar a vida. No entanto, parecia ter ganhado uma nova razão para viver depois de descobrir um mundo cheio de energia do fogo. Havia expectativa em seus olhos enquanto ela olhava para Luca. Você pode me dar esse mundo? Claro. Cláter. Em troca, me permita fazer uma base nele. Luca já havia construído uma base após consumir uma partícula dimensional. Ele tinha a intenção de arrastar Cláter para fora se ela não aparecesse. Mas ele estava feliz por ela ter saído voluntariamente. Então, Cláter se aproximou com uma expressão impressionada e se ajoelhou diante de Luca. Eu, a regente espiritual do fogo. Cláter. Quero me tornar parte de sua força no sistema dimensional criando um novo mundo de fogo. Você pode me aceitar na sua família. Lucan sorriu e assentiu. Cláter. De agora em diante, você será parte da minha família. Ele esticou a mão e Cláter a beijou com um sorriso lindo. Eu vou dedicar minha lealdade permanentemente ao Senhor. A regente espiritual Cláter se juntou à sua família. Cláter agora é sua subordinada fiel. Estou ansioso por ver seu trabalho futuro. Cláter. Coloquei várias essências no armazém da base. Então faça muitos espíritos do fogo. Assim como os espíritos da água. Lucan pensou que os espíritos de fogo poderiam ser criados usando as essências do fogo. Este lugar era maior do que a Ilha Freia. Então ele trouxe 50.000 essências do fogo. Cláter ficou tocado e disse de forma emocionada. Senhor, obrigado por sua consideração. Mas, ela parou abruptamente e olhou para Luca. Eu vou levar muito tempo para criar com tantos espíritos do fogo sozinha. Além disso, também não tenho muita sorte. Se é um mundo espiritual deste tamanho, deveriam haver muitos espíritos supremos. Você quer que eu ajude? Sim. Mas eu não tenho conhecimento sobre espíritos do fogo. Você pode obter o conhecimento. Depois de dizer isso, Cláter evitou o olhar dele, como se estivesse envergonhada. No entanto, ela logo recuperou sua coragem e olhou para Luca. Faça comigo o que você fez com Aquana. Quero ver espíritos do fogo nascidos através das mãos do Senhor. Você viu tudo aquilo? Lucan perguntou com surpresa e Cláter assentiu. Eu não perderia cenas tão interessantes. Ela viu tudo enquanto fingia estar dormindo. Lucan ficou estupefato. Não havia proteção da privacidade dele. Nesse caso, era melhor não colocar ninguém em suas asas no futuro. De qualquer forma, isso era uma questão separada. Lucan decidiu ouvir o pedido de Cláter. Ele tinha tempo de sobra. Então não havia necessidade de se apressar para encontrar outros mundos. Ele abraçou Cláter no mesmo instante. Um humano normal se transformaria em cinzas no momento em que a abraçasse. Mas depois de se tornar um transcendente, Luca não se machucaria com aquele fogo. Nesse estágio, ele era um ser do caos, que estava além de um transcendente. Então a regente espiritual do fogo não era mais do que uma mulher comum para ele. Você recebeu conhecimento supremo sobre espíritos do fogo. Lucan conseguiu adquirir conhecimento inferior, intermediário, avançado e supremo sobre espíritos do fogo. Surpreendentemente, uma única pegada já o levou ao conhecimento supremo sobre espíritos do fogo.
Foi muito mais rápido do que quando ele adquiriu conhecimento sobre espíritos da água. Porque suas estatísticas aumentaram. Então sua velocidade de aprendizado estava mais rápida. Luca imediatamente começou a fazer espíritos do fogo com as essências. Ao contrário dos espíritos da água. Os espíritos do fogo eram criados colocando-se a essência do fogo em um lugar onde lava fluía. A essência então se transformava em um pássaro de fogo e voava para o céu. Dessa forma, 50.000 essências do fogo foram consumidas na criação de espíritos. Entre eles, 28 eram espíritos supremos. Isso foi devido ao fato de que a estatística de sorte de Luca aumentou tremendamente em comparação com quando ele fez os espíritos da água. Surpreendente! É algo sem precedentes ter um mundo espiritual do fogo tão incrível no sistema dimensional. Clater exclamou excitadamente dos braços de Luca. Lucan passou mais alguns dias ajudando antes de retornar ao navio Rotas. A partir daí, teve início sua viagem de exploração de novos mundos. Originalmente, Shaka e Keljak queriam se juntar à viagem de Luca, mas decidiram não ir, devido às suas vidas na Terra. Assim, Luca navegou em torno da estação Pavalia com os Lordes Demônios. Se ele encontrasse um mundo novo sem guardiões, ele nomearia um. A rainha Nagama Elinad se tornou a protetora de um mundo, seguida da maga negra Adriana, Exia e Grania. Mesmo o ogro, Germus, bem como Rodion e Kagel, se tornaram guardiões de um mundo cada. No entanto, a maioria das bases foram construídas sem guardiões. Ele nomearia um guardião quando encontrasse um talento adequado para a posição. Os Lordes Demônios foram deixados como tropas de combate em vez de guardiões. Eles atuariam como tropas de apoio quando surgissem problemas em um dos pequenos mundos. Os 8 Lordes, incluindo Rotas, defenderiam a base de Luca na Vão da Terra e aguardariam as instruções de Queiro. Agora, não há mais mundos novos na estação Pavalia. Então eu vou ter que ir para outra estação. Dali para frente, seria mais confortável andar na Fênix Anomala. Então, Luca de repente sentiu algo estranho. O que é isso? Em algum lugar na estação Pavalia, a energia da destruição está se aglomerando. Como um ser do caos. Ele podia sentir isso. Mesmo um transcendente não perceberia aquele fato se não estivesse perto daquele ponto. Lucan concentrou sua mente. Ele poderia se teleportar para qualquer lugar que já tivesse visitado antes. Era a habilidade da Fênix Anomala. Mas também era possível com a habilidade do caos. Nessa direção, ele rapidamente encontrou o lugar de onde ele podia sentir a energia da destruição vindo. Surpreendentemente, não ficava longe da Vão da Terra. Se Lucan tivesse deixado a estação Pavalia sem antes verificar este lugar, a Vão da Terra poderia estar em perigo. Claro, Shaka e Keljak estavam na Terra. Então eles não deixariam ela ser destruída. Na verdade, Shaka e Keljak estavam olhando para ele com um olhar surpreso quando ele chegou. Inacreditável! Como é que existe um rol da destruição aqui? Então, eles cumprimentaram Luca. Luca! Você também veio aqui. Luca assentiu. Não sei por que o rol da destruição apareceu aqui. Vou entrar nele. Me aguardem na Vão da Terra e protejam ela. Tudo bem. Não se preocupe com a Terra. Shaka concordou.
A terra se tornou um lugar muito valioso para eles. Então eles certamente a protegeriam. Shaka não estava preocupado, já que ele havia testemunhado Luca entrar no hall da destruição uma vez e sair de lá com vida. No entanto, Keljac ficou um pouco tensa. No passado, a energia da destruição que vinha do hall da destruição não era tão densa. Você deve ter cuidado, Luca. Eu também acho que é muito estranho. Mas não se preocupe. Luca já havia percebido que este hall da destruição era diferente do que tinha visto antes. Era por isso que ele queria entrar e dar uma olhada. Ele imediatamente entrou no hall da destruição sozinho. Não há criaturas da destruição. Não havia sinais da destruição propriamente dita mesmo quando ele entrou. Alguém deve ter criado esse lugar intencionalmente. Talvez eles quisessem me convidar para esse espaço estranho. O pensamento passou pela mente de Luca. Então, ele não evitaria o encontro. Era impossível evitá-lo de qualquer maneira. Mesmo que Luca tentasse ignorar, eles o encontrariam. A criação de um hall da destruição perto da Valmont da Terra foi um aviso para Luca. Seria sábio conhecer a pessoa o mais rápido possível e ouvir o que ela tinha a dizer. Então, vou me livrar disso. Luca destruiu o hall da destruição. Ele estava preocupado porque ficava perto da Valmont da Terra. Ele poderia criar um portal do caos para voltar àquela dimensão sombria. Por isso não era necessário permitir que o hall da destruição existisse. Há alguém aqui. Assim que Luca entrou no espaço sombrio, alguém se aproximou. Como se estivesse esperando por ele. Não. É ele. Luca ficou surpreso com a presença inesperada na frente dele. Um homem de meia idade com cabelos pretos que emanava uma aura forte. Era a mesma pessoa que Luca tinha visto no hall dos guardiões. Aquele que deu a Luca o caminho para o caos. Ele apareceu na frente de Luca. Claro. A energia que fluía dele era do caos. No entanto, a energia venenosa da destruição estava fundida profundamente com a energia do caos. Havia uma incompatibilidade significativa. Então Luca não conseguia entender aquela situação. Era como se ele estivesse preso pela energia da destruição. Luca ficou surpreso. Como tudo aquilo era visível para ele. Ele não conseguiria enxergar aquilo a menos que Luca fosse igual ou ligeiramente mais forte que o homem. Ele decidiu colocar as questões de lado e conversar com o homem. Você veio. O homem falou primeiro. Ele estava observando Luca com uma expressão indiferente. Luca assentiu. Você não me chamou aqui. Exatamente. Depois de confirmar que o hall da destruição na estação Pavalia havia desaparecido. Senti que você seria um ser do caos. O tempo que demorou foi muito menor do que eu esperava. Mesmo assim, a expressão do homem não mudou. Luca perguntou. Foi você quem fez os preparativos no hall dos guardiões? Exatamente. Eu também sou o fundador do estilo espadachim. Sangue dos céus. O homem não negou isso. Luca se curvou respeitosamente para o homem. Eu queria te conhecer. Posso perguntar seu nome? Luca obteve muita coisa com aquele homem. Quase tudo que Luca tinha. Incluindo seu estilo espadachim. Tinha vindo deste homem. Em outras palavras, ele era quase como um mestre. No entanto, o homem ainda estava inexpressivo. Meu nome não fará sentido. Mas vou lhe dizer.
Já que você perguntou. Meu nome é Dessombreado. Dessombreado. Uma existência que não tinha sombra. Ele olhou para Luca implacavelmente. Luca! Agora que você é um ser do caos, eu vou falar sobre o que ela pretende fazer. Ela. Luca ficou assustado. Seu mentor. Dessombreado. Mencionou uma ela. Quem seria? Dessombreado parecia sorrir enquanto falava. Ela é Carosia. Carosia. Era a primeira vez que ouvia esse nome. No entanto, de alguma forma, arrepios começaram a se formar em todo o corpo. Seu subconsciente estava lhe enviando sinais de perigo. Quem seria Carosia? Então, Dessombreado abriu a boca novamente. Ela é a senhora que controla todos os seres do caos como nós. Senhora. Uma existência que governava o caos. Afinal, quem era ela? Em outras palavras, ela também é chamada de deusa da destruição. Inacreditável! A deusa da destruição! O coração de Lucan batia acelerado em seu peito. Uma deusa. E não uma deusa comum. Mas uma deusa da destruição. Lucan ficou ansioso depois de ouvir falar sobre uma entidade desconhecida. Ele nunca pensou que haveria uma deusa envolvida. O nome também implicava que ela não era uma deusa benigna. Ela provavelmente era uma deusa demoníaca. Lucan perguntou com uma expressão preocupada. O que isso significa? Dessombreado respondeu sem rodeios. Todos vocês vieram de mim. Se você se rebelar contra mim, tudo o que você tem desaparecerá. O que isso significa? Este é o aviso dado por Carosia. Ela quer que você se junte à obra dela. Exatamente o que ela está tentando fazer. Carosia não gosta do sistema dimensional atual. Ela quer destruí-lo e fazer um novo. Lucan ficou tenso com essas palavras. Ela quer que eu participe da destruição do mundo dimensional. Claro. Naturalmente. A estação Pavalia, que você controla, será poupada. No entanto, se você recusar, a estação Pavalia será a primeira a ser destruída. Dessombreado sorriu para Luca. Você pode ter acreditado que eram todas coincidências. Contudo, foi minha intenção fazer com que você se tornasse um ser do caos desde que eu concedi o poder de Vamon para você quando ainda era um sujeito pobre, que vivia em um quarto de pensionato. Então, eu acredito que você não fará uma escolha estúpida. Lucan teve arrepios só de pensar nisso. Tudo aquilo tinha sido arranjado. Não foi uma coincidência. Ele achou que foi uma jogada de sorte quando recebeu o estilo espadachim. Sangue dos céus. Luca não queria acreditar nisso. No entanto, seria realmente assustador se fosse verdade. Então, você me deu o estilo espadachim para que eu me tornasse um ser do caos. Uma presunção correta. Se é assim, por que escolher a mim? Poderiam haver muitas outras pessoas para as quais você poderia ter dado esse benefício. Então, a boca de Dessombreado se torceu em um sorriso estranho. É porque você parecia ser o mais desesperado. Somente aqueles que estão desesperados podem chegar até o ápice do estilo espadachim. Sangue dos céus. Luca riu. O que acontece se eu não seguir Carosia? Dessombreado sorriu friamente.
Como se ele soubesse que seria feita essa pergunta. Então você vai morrer pelas minhas mãos agora. E toda a estação Pavalia será destruída. Se Luca não a seguisse, ele morreria. Se ele não quisesse morrer, ele teria que se submeter incondicionalmente. Isto era o que de Sombreado queria dizer. Que era a mensagem de sua senhora, a deusa da destruição. Carosia. Luca olhou para de Sombreado com escárnio. Então, eu escolho a morte. Só que eu não vou morrer facilmente. Uma luz brilhante apareceu nos olhos de Lucan quando ele puxou sua espada.